Olá pessoal, é uma alegria estar com vocês novamente para juntos falarmos a respeito de mais um plano da salvação. Esse de hoje a gente chama do estudo do globo. Foi ideia original da Raquel Tessari e a gente tem usado muito ele é bem legal, ajuda bastante a entender, tanto com crianças, jovens e adolescentes, qualquer público. Para isso você vai precisar, certo? Só vou falar aqui do material, de um globo, esse aqui é de isopor, pintado, né, o planeta nele, assim. Você vai precisar de uma casinha, no caso a minha aqui é de feltro, certo? Uma árvore, também de feltro, mas você pode fazer de outro material. O importante é que tenha aqui o palito embaixo para mim encaixar no globo depois. A cruz, certo? Também. Um triângulo, né? Que representa aqui Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E 3 bonequinhos. No meu aqui, no caso, também é de feltro. Para representar Adão, Eva, no caso aqui Eva, e um filhinho. Um filhinho apenas é suficiente para a nossa ideia, tá? Se você não tem habilidades para fazer, como eu também não tenho, você pode olhar aí na nossa descrição que a gente sugere, né, a uma pessoa que faz e que pode contribuir para você ter esse material. Então vamos ao nosso estudo propriamente dito. Então a gente começa contando, né, a respeito do planeta Terra, mostrando, né, o mundo, falando que tudo que existe foi Deus quem criou, e Deus fez tudo para a própria glória dele. E ao criar todas as coisas, né, Deus criou, como fala lá em Gênesis, cada dia tem uma sequência de coisas que ele criou. No primeiro dia ele cria a luz, no segundo dia ele faz a separação das águas, no terceiro dia aparece a porção seca, chamada de terra. No quarto dia, os luzeiros, o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, animais que voam, né, as aves, toda espécie de aves e também os animais que nadam, aquáticos. E no sexto dia, ele cria também os animais domésticos, os animais selvagens e os répteis. Aí você leva então ao entendimento de que está faltando algo, né? Que Deus chama assim de que é a coroa da criação. E nós vamos pegar aqui no caso Deus, certo? E vamos colocar e vamos falar então que Deus criou todas as coisas e no sexto dia ele cria o homem. Daí nós vamos contar a respeito da criação do homem, que foi diferente, que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. E ele, não achando nenhuma companheira, né, que lhe fosse igual, e Deus vendo isso, fez ele cair num sono profundo e lhe trouxe e lhe apresentou a Eva, sua esposa, né, que foi feita da sua costela e lhe chamou então de ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Foi assim que Adão falou para ela. E aí a nossa ênfase aqui, no primeiro momento, vai ser assim que Deus tinha plena comunhão, tinha amizade perfeita com Adão e Eva. A vida deles era tudo de bom dentro desse paraíso que Deus os colocou, que era o Jardim do Éden. Aí nós vamos contar, né, falando dos mandatos de Deus, do mandato cultural, do mandato social e do mandato espiritual, né? Aquilo que você souber a respeito disso, você pode então falar. Mas de forma resumida, nós vamos falar que Deus os abençoou, disse que era para eles multiplicarem, encherem a terra. Deus falou para eles dominarem sobre toda a criação, né? Sujeitar a terra, dominar sobre os animais. E Deus também deu uma única ordem, que nós chamamos aqui de lei. Essa minha árvore não tem nenhum fruto, mas se você quiser fazer, você pode colocar também. Mas a ideia é que a gente leva o entendimento que essa árvore era a árvore, então, do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore, Deus ordenou que eles não comessem, porque se eles comessem, eles iriam morrer, né? Então, da árvore do conhecimento do bem e do mal, como diz em Gênesis 2,16, não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Essa foi a fala de Deus e que tinha um objetivo, né? Eu sempre falo assim que a ideia
é mostrar que Adão e Eva não foram criados robôs, programados, mas a árvore era o que dava sentido à liberdade deles em escolher, né, servir a Deus. Era o teste. E como nós sabemos a história, narrada em Gênesis 3, para quem não conhece bem, né, procura lá e lê, que a serpente mais sagaz de todos os animais, tentando Eva, faz o quê? Distorce toda a palavra que Deus tinha dito, né? O diálogo entre eles era: o que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore? E aí a Eva responde: não, nós podemos comer de todas, só não podemos comer dessa, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se a gente comer, a gente vai morrer. Então, o que acontece? Satanás continua a sua fala, né, mentirosa, dizendo: é certo que não morrereis. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Isso atrai a Eva, né, como fala lá em Tiago, a cobiça dá lugar ao coração, e ela come, ela aceita a proposta de ser igual a Deus no coração dela, e ela então desobedece a Deus. A Bíblia fala que esse fruto ela oferece também para o Adão e ele também come, e ambos desobedecem. A partir desse momento, o que vai acontecer? Nós vamos explicar a queda. Vamos explicar fazendo o quê? Abrindo então o globo, né? Eu vou abrir aqui, certo? E eu vou contar que, eu posso tirar já a árvore, e eu vou contar que justamente quando o pecado entra no mundo, o homem é expulso, né, desse jardim, e o que caracteriza aqui a separação de Deus. Então, Adão e Eva ficam, no caso, desse lado aqui, e Deus, né, representando aqui por esse triângulo, o Deus triuno, fica desse outro lado. Então, o que nós temos aqui? A consequência do pecado. Todos, né, como fala em Romanos 5,12, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, esse pecado, ele também fala a respeito de separação. Morte espiritual é separação de Deus. E morte física é consequência dessa desobediência também. E aí a gente já leva as pessoas a entenderem assim. Então, o primeiro filho que eles tiveram, esse filho nasceu junto com Deus, dentro do jardim ou fora? Né? Então, a lógica é que nasceu fora. Então, nasceu igualmente separado de Deus, né? Então, todos estão debaixo de condenação, todos são pecadores e estão debaixo de condenação. Bom, aí a outra parte que a gente vai mostrar que essa separação entre a humanidade e Deus, porque agora isso passou a todos nós, né? Todos, no caso, nascemos pecadores e estamos separados de Deus, é uma coisa que nós não temos como acabar com essa separação por nós mesmos. O que eu quero dizer com isso é que nós não temos como nos salvar. Não existe nada em nós que resolva o problema do pecado. Mas é nessa hora que nós vamos contar que o próprio Deus se importou com essa situação e com essa separação de tal forma que ele fez o quê? Que, amando a nossa vida, ele envia aqui nesse mundo o seu filho, o único filho Jesus, que veio aqui e veio justamente fazer o quê? Aí eu vou contar a mensagem da cruz. Eu vou falar a respeito de tudo que Jesus fez. Que o Filho de Deus, sendo a segunda pessoa da Trindade, se faz carne, habita entre nós, para justamente dar a sua vida na cruz. Para que através do seu sacrifício, o nosso pecado pudesse ser perdoado. Então, através do sacrifício de Jesus, do seu sangue, que é o sangue de um justo, de um inocente, Deus pode perdoar todo o nosso pecado. E outra coisa que a cruz sempre tem que falar é que Jesus também venceu a morte. Ele não está mais morto, ele ressuscitou. E por isso, ele, né, fala na sua palavra que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós vamos colocar a cruz aqui, né, para lembrar disso, simbolizando isso. A minha aqui ficou um pouco mole, você de repente pode até fazer uma cruz mais firminha, tá? E aí nós vamos lembrar, para aplicar essa mensagem,
né? Que a palavra, aqui o texto básico que depois nós usamos é João 14, de 1 a 6. Quando nós lembramos assim que quando Jesus esteve aqui, ele disse assim: na casa do meu pai, então nós vamos pegar a casinha agora, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, porque eu vou preparar um lugar para vocês, certo? Então nós colocamos a casinha desse lado para simbolizar isso, que na casa do Pai Deus tem muitas moradas. E aí nós lembramos que Jesus disse que ficava alegre de estar com aqueles que ele ama, e ele falou assim, falou para os discípulos, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé disse, Senhor, não sabemos nem para onde o Senhor vai, como conhecer o caminho? E aí Jesus disse o quê? No versículo 6 do capítulo 14 de João, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nessa hora, você pega então essa cruz que representa tudo que Jesus fez com sua morte, resolvendo o problema do pecado, com sua ressurreição, resolvendo o problema da morte, mostrando que por isso ele é o caminho. Então, nós pegamos essa cruz e agora transformamos ela nessa ponte. Não sei se dá para ver bem, mas aqui a ideia é essa, né? Demonstrar assim que ninguém vem ao Pai a não ser por meio de Jesus, como ele mesmo disse. Então, aqui nós levamos as pessoas ao entendimento de que para elas terem um lugar garantido na casa do Pai, elas precisam crer no que Cristo fez por elas. E esse crer implica em entregar a vida. Se eu creio no que Cristo fez, eu pela fé passo a já ter, como o apóstolo Paulo mesmo disse, um lugar garantido. Eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mim ter essa certeza de que eu tenho esse lugar garantido, eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Então o estudo termina dessa forma, com essa montagem, levando as pessoas a entender, a pensarem se elas têm esse lugar garantido na casa do Pai. E se elas não têm, que essa é a oportunidade delas fazerem uma aliança com Deus por meio de Jesus. Crendo que Jesus é o caminho, quer dizer que ele é o único. Crendo que Jesus é a verdade, que confronta a nossa vida, o nosso pecado. E crendo que ele é a vida que vem habitar dentro de nós, quando nós nos entregamos totalmente a ele por fé. Eu espero que vocês tenham gostado, essa é mais uma dica. Logo em breve traremos outra para você, para te ajudar, para que você seja este que vai proclamar as boas novas da salvação. Nós estamos sempre alertando ou lembrando que essa é só uma estratégia, que a ação do Espírito é o principal e nós cremos certamente nisso, mas que com todas essas ideias nós ficamos indesculpáveis de não falar dessa boa nova que traz vida e salvação a todo aquele que crê.